Diga não à incredulidade. A incredulidade é capaz de paralisar a ação divina. Uau! Sim. Não que Deus não tenha todo o poder, Ele tem todo o poder. Jesus ressurreto mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Deus escolheu agir em resposta à nossa fé, em resposta à nossa oração. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos disso, está no livro de Hebreus, já lemos. Se você quer que a sua oração ative o sobrenatural, diga não à incredulidade. Veja, quanto menos se ora, mais incrédulo se é. Quanto mais se ora, mais fácil é para crer em Deus. Há uma relação entre a oração e a fé. Há uma relação entre o nosso relacionamento com Ele e a certeza de que Ele agirá em nosso favor. Invista tempo na oração, peça que o Senhor acrescente a sua fé. Livre-se da incredulidade. Eu não acho que exista algo mais forte para impedir alguém de receber as bênçãos de Deus do que a incredulidade. Diga não. Se firme na fé em nome de Jesus. Volte à história, vamos traçar uma linha do tempo. Pedro estava preso, certo? Isso aqui é um trava-língua, Pedro preso. Se você falar umas 5 vezes, né, melhora a dicção, né? E a igreja começa a orar por ele, certo? Ok. Qual seria essa oração intensa que a igreja estava fazendo por Pedro? Senhor, dê uma morte tranquila para o irmão Pedro. Seria essa? Creio que não. Senhor, dê ousadia para Pedro, assim como ele cortou com uma espada a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote, que ele pegue uma espada lá, Senhor, e faça uma limpa, oh glória. Não. Qual seria a oração então? Diz aí. Liberta, quebra as cadeias, livra Pedro, Deus, livra Pedro. Senhor, livra o irmão Pedro da mão de Herodes. Sabe qual é o problema da incredulidade? Que você ora por milagres que você não acredita que possam acontecer. Você ora por milagres que você não acredita de que aquilo possa acontecer. O apóstolo Tiago, anos mais tarde, foi escrever sobre o poder dessa oração e do perigo da incredulidade, e ele diz: quando você orar, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, agitadas e impelidas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus, porque tem a sua mente dividida, não tem firmeza de propósito. Diga não à incredulidade. Quando Pedro percebeu que não era uma visão, de que era real, de que era o poder de Deus agindo, como ele mesmo declarou agora, sem dúvida nenhuma: eu sei que foi o Senhor que enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu pretendia fazer a meu respeito, tudo aquilo que eles esperavam. Pedro então se lembra de que a igreja está orando na casa da irmã Maria, e Pedro vai para lá. Atos 12, verso 13 a 15, o texto vai dizer que Pedro bateu na porta da frente do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles porém disseram: está louca? Você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Como é que é? O anjo de Pedro agora tem um sotaque de Pedro, o timbre da voz de Pedro. Eu sei que os anjos são seres ministradores em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Há anjos do Senhor trabalhando em nosso favor. Agora, imaginar um anjo falando com a mesma voz do Robson, é a primeira vez que eu ouço alguém falar alguma coisa dessa. Qual era o motivo da oração? Senhor, livra Pedro. Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, dá um escape para o teu servo. Senhor,
Não deixe acontecer com ele o que aconteceu com Tiagão. Ei, cuidado para não estar orando por milagres que você não acredita. Pedro bate a porta, o milagre havia chegado, vamos celebrar. Rode, a empregada, ficou tão eufórica que não conseguiu abrir a porta. Mas e a igreja? Não pode ser Pedro. É impossível ser Pedro, já que ele está preso. Conclusão, é o anjo dele. Rode estava tão convicta da voz de Pedro e da oração que ela tinha feito junto com a igreja, que ela insiste com os irmãos até o ponto deles dizer: você está louca, você está fora de si. Que milagre, que resposta às suas orações já estão batendo na sua porta, mas por causa da sua falta de fé você não está percebendo. Ah, Jesus, quem é você nessa história? A maioria ou Rode? É Ele, eu ouvi, é Ele está à porta. Sim, é o nosso milagre. Eu estou disposto a caminhar com gente que começa a ter ousadia de uma forma sobrenatural, que compra uma Bíblia para o familiar antes dele chegar. Eu ouvi uma história de uma irmã que deixava a roupa pronta para o marido alcoólatra todos os domingos e trazia a Bíblia dele, botava numa cadeira e dizia: isso aqui é do meu marido. Você imagina nisso num dia de batismo, como vai acontecer domingo de manhã aqui, ou como o dia da volta do retiro, a igreja cheia, pessoal, os voluntários trabalhando para achar lugar, e daí disse: posso sentar aqui? Não, aqui é o lugar do meu marido. Ô minha irmã, a senhora está guardando esse lugar há tanto tempo e ele não vem. Mas há uma convicção nessa mulher, ela entende que Deus está batendo na porta, e é questão de tempo, porque o milagre vai acontecer. Há um milagre batendo na sua porta, e a incredulidade está roubando você de desfrutar as bênçãos de Deus. Abra os seus olhos espirituais nessa noite, para entender a ação de Deus. Deus já ouviu a sua oração, Deus já enviou resposta dos céus, o anjo do Senhor trabalhou. Agora é a sua hora de acreditar nesse mover sobrenatural de Deus. Quem é você na história? A maioria ou Rode? Nós conhecemos um pouquinho do temperamento de Pedro pelos evangelhos, não? Eu imagino ele ficando irritado. Se eles demoram mais, eu acho que Pedro botava a porta embaixo. O verso 16 desse texto diz: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Quero pensar com você, por isso eu te pergunto: como podemos ficar perplexos diante de uma resposta daquilo que nós estamos pedindo? Como podemos nos assustar pela chegada do milagre quando nós estamos orando por ele? Eu sei que Deus nos surpreende, glória a Ele por isso, Deus seja louvado. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas quem ora com fé, quando o milagre chega, diz: eu já sabia. Deus sempre responde às minhas orações, é a resposta da minha oração. Diga não à incredulidade. Mateus Henry disse: a incredulidade está na raiz de toda nossa insegurança. As promessas de Deus, Ele prometeu nos ouvir, Ele prometeu responder, Ele prometeu agir. Tenha fé. Orar sem fé, alguém já disse, é como dar tiros sem munição. Pode até fazer algum barulho, mas não causa efeito nenhum. Ative o sobrenatural através da sua oração.